saudando nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, assim como temos aqui talvez pessoas de outras localidades, de outros bairros de Santa Maria. Pelo Facebook nós temos amigos, inclusive de fora do Brasil, que nos acompanham todas as quartas-feiras, e pessoas de vários estados do Brasil. Vou fazer aqui uma leitura do nosso informativo do mês de julho, que é o mês do nosso aniversário. E tem uma mensagem que diz: o que é o Espiritismo? Não é? O que é o Espiritismo? Como ciência, o Espiritismo estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Para o Espiritismo não existe o sobrenatural. Como religião, o Espiritismo tem por objetivo, como religião, o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. É uma religião sem culto externo, sem sacerdócio organizado, sem cerimônias de qualquer natureza, sem intermediários entre a criatura e o Criador, podendo ser considerada como uma religião cósmica, tendo como o amor e a caridade o seu ideal maior. Para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais puro, enviado por Deus como modelo e guia, o governador espiritual da Terra. E em nome de Jesus, pelo qual estamos aqui reunidos, eu convido a todos que desejarem fecharem os olhos físicos, unirmos nossos pensamentos e usar os nossos pensamentos, essa energia mental, irradiando, doando, liberando para outras pessoas que aqui não estejam presentes, esses fluidos, essas bênçãos que nós já estamos recebendo desde que aqui adentramos pela porta. E é por ti, amado Mestre de Nazaré, que mais uma vez nos reunimos, buscando alimento para as nossas almas magrelas, necessitadas. Mas a cada dia, quando nos conectamos contigo ou com teus discípulos espirituais, através da oração, vamos nos alimentando, vamos nos energizando e nos tornamos fortes para enfrentar as amarguras, as aflições, as provações do dia a dia. Abençoa, Senhor, hoje e sempre, os mais aflitos da terra, aqueles que estão em regiões onde acontecem as guerras, outros que estão em regiões que sofrem pelos fenômenos atmosféricos, as inundações, o calor excessivo ou o frio excessivo, a seca, a ausência de alimentos, que possa, Senhor, através das caravanas de amor, estar presente nessas regiões, saciando, levando aos seus irmãos sofridos a esperança e a resignação. Pedimos aos mentores desta casa que aqui estão reunidos neste mês especial para todos nós, trabalhadores e frequentadores, que amparem a nossa irmã encarregada da tarefa desta noite. Que assim seja. Então temos aqui a nossa irmã Luciene, que é trabalhadora lá de Joaquim. Fique à vontade, pode conduzir Obrigada, meu a tarefa proposta. São 29 anos de Consolador? De consolação. De consolação. Queridos, boa noite a todos. Eu estou surpresa com as cadeiras lotadas, com esse frio todo. Nosso público é fiel. Olha, diz que o Espiritismo não é para quem gosta, para quem aguenta, assim, quem quer realmente. E geralmente essas noites frias ou de chuva,
E eu sempre acho muito apropriado, porque quando a gente chega nesses locais, estão ali aqueles que estão realmente ávidos e realmente buscando esse ambiente para estar conectado com a espiritualidade. Então, parabéns à casa. Então, quando eu olhei a data no verso do jornalzinho, que o Bastos me alcançou, eu pensei assim, eu estou ficando muito velha, porque eu vi o início dessa casa, ainda que de longe, mas eu vi as reuniões, as conversas para que essa casa, então, fosse fundada. Então, lá se vão 29 anos. Então, eu já estava com o meu cálculo errado de espiritismo e, consequentemente, cai a ficha que o tempo passa, passa muito rápido. Então, parabéns por todos esses anos, né? Ano que vem, 30 anos, uma jovem casa de 30 anos. Com muita alegria, nós viemos aqui. O Bastos, assim, que eu sempre me perco. Não, na verdade, eu sempre saio de casa apreensiva, um pouco antes, pensando que eu vou me perder para chegar aqui. E eu nunca me perdi. Eu dobro as esquinas certinhas. E quando eu dobrei a esquina, eu pensei, agora eu me perdi. Quando eu passei na frente da casa, não, eu não me perdi de novo. É uma alegria estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade muito salutar quando a gente vem a essa tarefa com muita humildade. E na fala de Paulo, já iniciando a nossa conversa, eu gosto muito de Paulo, gosto muito dessa fala dele, que ele diz assim: dai ainda que pouco, mas dai com alegria. É muito pouco, mas eu posso garantir para vocês que é com muita alegria. Falar do Espiritismo nos alegra, ouvir sobre o Espiritismo nos fascina, nos encanta. Há mais ou menos 2000 anos, pouco mais, talvez, chegaria à Terra a figura que mudaria o calendário na história, que nos encanta, que nos fascina, até hoje, com as suas parábolas, com os seus ensinamentos. Esse espírito que Kardec vai perguntar aos espíritos, quem seria o nosso modelo e guia, e vai dizer ao longo de todo o Livro dos Espíritos, referir-se a Jesus como uma referência e colocá-lo na classificação de espírito puro, ou o espírito mais perfeito que passou pela Terra, e ele seria a nossa referência. Eu me permito fazer um breve passeio histórico, muito simples, com muita simplicidade, tendo em vista a riqueza que seria válido que a gente se debruçasse um pouco mais. Então, esse espírito, que é o nosso modelo e guia, como nos sugere a espiritualidade, quando Kardec pergunta, estaria entre nós nessa época e revolucionaria, causaria um impacto muito grande. Através dos seus ensinamentos, das suas parábolas, ele não só traria um certo desconforto para aqueles que levavam o judaísmo, então, da época, de uma forma muito ferrenha e muito externa, no quanto que Jesus, nas suas vivências e exemplificações, faria uma certa afronta a alguns preceitos do judaísmo. Como, por exemplo, ele faria cura aos sábados, e sábado não era permitido que se fizesse nada. No sentido de que, com esses comportamentos, ele faria extrair e trazer à tona a essência do amor e da caridade. Esta figura
estaria entre os estropiados, que na cultura da época, no entendimento daquele momento, daquele período, aqueles que fossem os doentes, os leprosos, enfim, a escória da sociedade, estes já teriam sido condenados por Deus. Portanto, o preconceito que a gente tanto combate hoje, na época, era muito pior. Mas, no entanto, esta figura extraordinária estaria indo em direção a esses estropiados. Ele operaria curas, nos diz os evangelistas. Ele faria milagres, as expressões que utilizamos hoje, curaria os leprosos, os aleijados. Ele encantaria multidões com seus ensinamentos e falaria de um reino que não é deste mundo. Portanto, essa figura revoluciona esse tempo, a tal ponto que aqueles mais arraigados não aceitam o seu ensinamento. E nós sabemos o destino de Jesus. Na sua caminhada, ele escolheria o seu apostolado, os apóstolos, homens simples, de poucas letras, mas de uma capacidade extraordinária, mediúnica até, porque eles também depois iriam operar curas. Eles demorariam um pouco para entender a missão desse homem. Eles levaram um tempo para compreender a grande mensagem de Jesus e de que reino era este que Jesus falava. Desse reino no coração dos homens e não um reino no plano físico, nesta vida, no plano material. Contemporâneo a esse espírito, a este mestre que é o nosso modelo e guia, e no qual ele não se encontraria, mas figura extraordinária que daria continuidade junto com os apóstolos, na região de Tarso, um menino se forma, há condições criadas para que ele tenha uma cultura, uma sabedoria e se transforme num grande doutor da lei, então conhecido por nós, Paulo de Tarso, mas então, nessa época, Saulo. Saulo, fariseu, doutor da lei, falava grego, de cidadã romana. Este homem, extremamente reto e correto, dito por ele mesmo nas suas cartas, esse homem não entenderia, então, as pregações dos apóstolos e os seguidores do Messias, que já, à época, estava morto, entre aspas, vamos dizer assim. Ou seja, ele foi crucificado e já teria ressurgido, ressuscitado, aparecido para os apóstolos, Maria e Madalena e outros, conforme nos narram o Evangelho, os evangelistas. Paulo, então, na sua missão, ao perseguir os cristãos, por entender que ali havia uma pregação contrária àquilo que o judaísmo que ele professava, e ele, muito correto, entendia estar fazendo algo certo. Mas, na história que nós já sabemos, enquanto ele buscava perseguir, numa das suas viagens na estrada para Damasco, eis que ele então se encontra com o Nazareno. E vê uma luz, uma presença, cai do cavalo, sente aquela figura, não visualiza direito, existem 3 narrativas desse encontro, e pergunta: quem sois? Porque a primeira frase que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde, pergunta:
quem sois? Sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. Esse momento tão importante para nós, espíritas, esse momento onde ele faz uma mudança, a princípio drástica, muda completamente a sua concepção, é um momento muito especial, porque de perseguidor, Saulo passa a ser um grande defensor. E há uma coisa muito importante que nós temos que entender aí, e que isso vai nos linkar ao Espiritismo. Saulo era fariseu, e como fariseu, ele acreditava na ressurreição. Então, como ele acreditava na ressurreição, e isso talvez não fosse muito claro, mas isso era da crença do farisaísmo, a ressurreição, o que incomodava Paulo, e por isso ele perseguia, é que Jesus, um crucificado, pudesse ser o Messias enviado. Então, isso era muito doloroso, era muito difícil para Paulo aceitar isso. Quando, na estrada para Damasco, ele vê Jesus ressuscitado, ele passa a compreender efetivamente a ressurreição. Então, ele entende a continuidade da vida, simplificando, podemos dizer assim. Olha que coisa mais extraordinária. Então, é Paulo que, depois de ressignificar a sua compreensão no judaísmo e de entender, então, que esta mensagem da continuidade da vida, pelo simples fato de ver um crucificado vivo na sua frente, ele passa a entender a universalidade da mensagem cristã, da continuidade da vida, e ele é o propagador do cristianismo para os gentios. Gentios são todos aqueles que não estavam incluídos dentro do povo judeu, do povo eleito, que tinham outras crenças religiosas, que tinham o politeísmo como crença. Então, é Paulo que vai levar a mensagem de Jesus para outros povos. É Paulo que faz esta ponte. Os apóstolos dão continuidade em uma região circunscrita, aonde viveu Jesus. E é Paulo que leva a mensagem do cristianismo. Não fosse Paulo, não teríamos o cristianismo hoje. O cristianismo passaria a surgir com as pregações de Paulo, com as fundações das comunidades em várias regiões. Paulo faria grandes viagens ao longo de muitos anos, a pé, caminhando, de barco, naufragando, durante décadas, levando a grande mensagem do cristianismo, que é a continuidade da vida. A ressurreição passa a ter um significado extraordinário para Paulo, e Paulo engloba todos com o direito a receber essa mensagem, não mais somente o povo eleito, por isso que é o apóstolo dos gentios. Então, o cristianismo vai surgindo, a mensagem cristã, com os ensinamentos morais de Jesus, vai se solidificando, vai se espalhando nas igrejas que são fundadas. Outros companheiros, e quem tem contato com as cartas de Paulo, poderão ver essa história sendo narrada por ele, por outros estudiosos das cartas de Paulo. Nós vamos ver o cristianismo nascente neste período.
Durante 300 anos, ainda, mais ou menos, o cristianismo foi perseguido. Houveram muitas disputas entre o próprio judaísmo, o cristianismo, passando rapidamente para vocês, só para a gente ter uma noção e nos situarmos no tempo. 300 anos depois, o cristianismo deixa de ser perseguido, passa a ter a liberdade, as pessoas passam a ter a liberdade, e mais ainda, com o tempo, com Constantino, passa a ser a religião oficial. O que dizem a história e alguns historiadores, começa a desgraça do cristianismo. Por mais ou menos 1000 anos, muitas distorções irão acontecer, e nós temos uma vaga noção disso, que a história nos conta, cruzadas, perseguições e tudo mais. Passado esse período, falando rapidamente, para a gente ter uma noção, uma compreensão rápida sobre isso, no século XIX, aonde essa distorção toda levou o homem a algo que nós chamamos de fé cega, por conta dos dogmas, dos exageros, das coisas criadas, para que se pudesse ter o reino dos céus, destoando muito da mensagem primitiva de Jesus, que é o amai-vos uns aos outros, que era a pregação da continuidade da vida, que era o amor sem preconceito, sem discriminação, de modo que a mensagem do Cristo meio que se perdeu ao longo desse período. Mas nós vamos perceber sempre a presença da providência divina cuidando desses movimentos todos ao longo dos séculos. Passam-se em torno de 1000 anos, chegamos ao século XIX, e o homem passa a fazer um movimento contrário, de repúdio ao dogmatismo, à fé cega, surge o Renascimento, surge, então, o positivismo, trazendo o homem para o centro e rechaçando Deus. Então, é como se fosse uma mola, que ela inicia uma trajetória, ela é puxada ao extremo. Então, a fé cega, o dogmatismo, a crença cega, leva o pensamento do homem para um extremo. E, em contraponto a isso, surge, então, o pensamento de acordo com a ciência, que vai surgindo ao longo do tempo, é como se soltasse a mola. Luft. Joga ela para o outro extremo do materialismo. Ao ponto de filósofos da época dizer que Deus está morto, como vai nos dizer Nietzsche. Então, é nesse período, é nessa época, no século XIX, onde surge o materialismo com muita força. O ateísmo se apresenta como um contraponto ao dogmatismo, aos longos séculos de distorção da mensagem primeira de Jesus. Eis que as mesas começam a girar. Os fenômenos começam a acontecer. E isso surge o despertamento, a curiosidade de muitos, e isso se torna quase que uma febre no século XIX, na França. Outros movimentos vão acontecer também em outras regiões. Mas isso tudo vai despertar e vai colocar o nosso Allan Kardec em contato com esses fenômenos. E vejam em que época que nós estamos. Nós estamos numa época em que a ciência eclode. O positivismo, a ciência da época, cria métodos, metodologias de estudo, de pesquisa, enfim, é nesse período que nós estamos. Se desvencilhando, o homem se desvencilhando da fé cega,
rechaçando a igreja, rechaçando o dogmatismo com muita força. Mas a espiritualidade atenta. Os movimentos dos objetos acontecem e Allan Kardec toma contato. Um homem inteligente, culto, pedagogo, falava várias línguas, com uma certa criticidade, conhecedor do magnetismo, passa a estudar esses fenômenos. E olha que coisa interessante. Ele então se dá conta que há algo além daqueles fenômenos e que nem todas as situações aqueles fenômenos eram ilusionistas. Então Kardec faz algo extraordinário. Ele aplica, ele busca, ele se apoia no conhecimento da ciência da época para estudar o transcendente. Um desafio extraordinário. O que é que nós podemos compreender? O que é que nós podemos extrair desse grande feito de Allan Kardec? Veja, antes a fé era cega, não é? Quando chega Kardec e nos apresenta o Espiritismo, como que a fé passa a ser chamada por nós, espírita, desde a época do século XIX? Fé raciocinada. Porque Kardec vai batalhar muito sobre esse ponto, porque ele está tentando trazer a ciência para o campo da espiritualidade, justamente para quebrar, romper com aquilo que estava cristalizado, que era a fé cega, os dogmas com muita força, a questão da punição, dos castigos, do céu, do inferno. Kardec vai dar luz à fé, ele vai fazer um contraponto à fé cega. E daí surge a fé raciocinada, que não é a mesma fé genuína, aquela fé que é desprovida da razão e que nos coloca em conexão com o Criador. Kardec não vai excluir esta fé. Quando Kardec fala em fé raciocinada, ele está falando numa fé que faz um contraponto à fé cega. Porque a fé, e isso está no Evangelho, a fé é humana e divina. A fé genuína independe de qualquer coisa. A fé é uma conexão com o Criador. Agora, a fé raciocinada que Kardec fala é um contraponto com a fé do ponto de vista religioso, dogmático, porque nós estamos no século XIX. Era importante isso. Qual é a grande revelação do Espiritismo? Nós entendemos a doutrina espírita como uma revelação, como consolador. Mas qual é o núcleo duro, a grande revelação do Espiritismo? E isso é muito importante que a gente não perca de vista. A grande revelação da doutrina espírita, e Kardec vai se debruçar muito para falar sobre isso, no Livro dos Médiuns, na Gênese, é nada mais, nada menos do que a confirmação, do que a comprovação daquilo que antes estava só no campo da fé, da imortalidade da alma. Aquilo que antes estava somente no campo da religião, no campo da fé, desde o tempo de Jesus, quando chegamos no século XIX, Kardec, ao estudar os fenômenos, simplesmente, com a maestria, confirma
comprova, através dos estudos, da mediunidade que existe desde sempre, capítulo 1 do Livro dos Médiuns Vastos, há espíritos. Há espíritos. Mas veja, isso não está no campo da crença, não está no campo da fé cega, não está mais nesse campo. Está no campo de uma lógica com fatos. As mesas giram, as mesas se movimentam. E quem faz elas se movimentar são os espíritos, através do fenômeno da mediunidade. Muito presente no passado, com os apóstolos, com Paulo, que através de sonho recebia mensagens e dizia, que disseram para ele, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Era simplesmente propagar o cristianismo para toda a Europa. A espiritualidade, fenômeno mediúnico. Allan Kardec, no século das luzes, com a era do positivismo, do cientificismo, faz essa conjuminação extraordinária. Pega a ciência, estuda os fenômenos e diz, não. Agora, espíritos não é só mais uma crença. É fato? É verdade? Eles existem. E mais, eles se comunicam conosco. Eles nos dão recados. Porque aquilo que era chamado de profecias, e Paulo vai falar isso nas suas cartas, vai dar orientações, inclusive, é mediunidade, vai dizer Kardec. E vai estudar os fenômenos. Tá? O Livro dos Médiuns, todo o seu processo. Antes usava prancheta, precisava disso, precisava até chegar ao ponto de entender que não precisa nada. Esta comunicação, ela é um fenômeno natural. Para uns mais ostensivos, para outros menos. Mas é uma faculdade que está no organismo da criatura e que nós podemos utilizá-la da melhor maneira possível através da intuição, da prece, da oração, do sono, do desdobramento. Isso deixa de ser uma crença. Para nós, espíritos, é um fato. É um fato natural. Quem participa de reuniões mediúnicas é a vivência da prática, da realidade, da comunicabilidade entre os dois mundos. O plano invisível é uma realidade. Essa grande revelação do Espiritismo, a imortalidade da alma, aquilo que Paulo de Tarso vivenciou na estrada para Damasco, ver Jesus praticamente materializado. Allan Kardec, no século XIX, no século das luzes, vai estudar os fenômenos e vai publicar e dizer: é fato, é real, é possível ver espíritos, é possível se materializar espíritos. E mais, a coisa mais extraordinária, a beleza do espiritismo, que é diferente das outras religiões, nós estamos assim, como religião, assim no Brasil. Nós, espíritas, não podemos dizer aquela frasezinha popular que as pessoas dizem assim: olha, eu não sei se existe vida após a morte, porque nenhum morto veio me contar. Não vale para nós. Quem é que traz a revelação? Quem é que conta para nós que vale a pena ser bom, por exemplo? Está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, o grande objetivo do Espírito, falando com as minhas palavras, mas está na última parte, das últimas partes da conclusão do Livro dos Espíritos. Ser bom.
Porque ali, no final do Livro dos Espíritos, nós já entendemos livre-arbítrio, nós já entendemos lei de causa e efeito, leis morais. O grande objetivo é ser bom. Estar em conexão com o Criador. Questão 1019, como diz Paulo, gravitar para a ordem divina. Estar gravitando nessa ordem divina. Quem é que conta para a gente que vale a pena ser bom? Porque, às vezes, a gente chega a pensar que não vale a pena, né? Que o mundo não é fácil. Não dá de pensar? Que não vale a pena? Só leva paulada, solavanco, coisa parecida. Dá vontade de pensar? Ou que o meu karma está muito pesado? A gente não usa essa expressão. Ou eu joguei pedra na cruz, ou vou largar. Não quero mais ser bom. Mas quem contou para a gente que vale a pena ser bom? Céu e inferno. Lá no céu e inferno tem vários relatos, não tem? Tem espíritos bons, espíritos em condições, espíritos felizes. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, no grupo, a gente resolveu estudar esses diálogos que eu recomendo. E nós começamos por espíritos felizes. A gente chegou só num trechinho inicial, a gente já começou assim, nossa, cansei já. É muita felicidade. Nós não estamos acostumados a entender isso, esse grau de felicidade. São eles, do lado de lá, que narram para a gente que vale a pena ser bom e, se porventura a gente se perde, quais são as consequências. A gente começa lá por espíritos felizes, depois tem espíritos sofredores, tem várias categorias de espíritos. Kardec, pedagogo, né? Ele organiza a obra, ele estrutura a coisa pedagogicamente. A gente vai lendo aquilo, vai lendo os relatos desses espíritos e eles vão contando para a gente. Tem relatos, não, olha, eu morri, mortes trágicas. Morri assim, assim, assim. Mas por quê? Kardec, sábio, vai perguntando por quê. Eu pedi. Por isso, por isso, por isso, por isso. Eles contam para a gente. Então, olha que beleza. No Espiritismo não dá para dizer. No Espiritismo a gente pode dizer assim, olha, os mortos é que contam para a gente que vale a pena ser bom e que tudo que a gente está fazendo hoje vai refletir no meu passamento, vamos usar essa expressão, no meu retorno para o plano espiritual. A maneira que eu me porto e me comporto aqui vai refletir no meu retorno ao lado de lá. Era isso que Jesus lá atrás, quando Pilatos pergunta, você é rei dos judeus? E a resposta que ele diz, meu reino não é deste mundo. Já fazendo uma reflexão para nós e para todos do seu tempo, de que aqui é um período transitório. Ele convivia com os estropiados e curava os leprosos e todos que ele teve oportunidade e via que era possível, porque enxergava naquelas almas os arrependidos como almas em transformação. Então, com a sua capacidade extraordinária de um espírito elevado, com a capacidade quase que de ler, tipo código de barras, assim, a alma das criaturas. E eu sempre acho muito curioso, muito interessante, a gente observar as curas de Jesus, porque vocês já observaram que, para alguns, ele dizia assim, a tua fé te curou? Tem as passagens extraordinárias, como a da mulher de fluxo de sangue, da mulher sírio-fenícia, que corre atrás dele, doida, assim, pedindo para que curasse o filho, ou a mulher de fluxo de sangue, que é uma história extraordinária, que a mulher, naquela época,
enquanto estava no seu período menstrual, ela não podia tocar em nada e nem em ninguém. E tinha que passar por um ritual de purificação. Então, vocês imaginem 12 anos nessa condição. E ela toca as vestes de Jesus. Jesus, em meio à multidão, disse, mas quem me tocou? Se eu fosse ela, acho que eu saía correndo. E ela se apresenta a ele. E ela diz, a tua fé te curou. Mas, no entanto, para outros, ele dizia, vá e não voltes a pecar, para que algo pior não te aconteça. A prova da capacidade desse espírito de ler os escaninhos da alma humana e dar as devidas recomendações. Então, o espiritismo, para nós, e eu estava lendo uma obra em casa e eu trouxe aqui para vocês, já encaminhando para o encerramento, para não cansá-los. Leon Denis vai dizer, no cristianismo e o espiritismo, que chegaremos assim à conclusão de que esta doutrina, espiritismo, é simplesmente a volta do cristianismo primitivo sob as mais precisas formas, com um imponente cortejo de provas experimentais, que tornará impossível todo monopólio, toda reincidência nas causas que desnaturaram o pensamento de Jesus. É isso que Leon Denis está dizendo. É isso que eu entendo que a doutrina espírita, que o espiritismo nos traz essa mensagem extraordinária e esta oportunidade extraordinária. Da mensagem principal de Jesus, com base no amor, na continuidade da vida, de que nós somos espíritos em um processo evolutivo, em crescimento, e com chances incríveis de que não haja mais o recrudescimento que ocorreu com a mensagem de Jesus. Ao longo de séculos, quase 1000 anos de distorcimento, no século XIX, surge, então, a presença da espiritualidade com toda a sua força, com toda a sua pujança, com espíritos como Kardec e outros aptos para nos trazer uma mensagem decodificada da espiritualidade, para nos dizer simplesmente, com base em fatos, em lógicas, em evidências, numa fé raciocinada, no sentido de que se fuja da fé cega e dogmática, de que nós somos espíritos imortais. Jesus antecipa a doutrina 2000 anos antes, quando ressuscita e diz, há vida após a morte. E Allan Kardec interpreta, decodifica, estuda a mediunidade e traz para nós a mensagem dos mortos, dizendo, estamos vivos, a vida continua e, principalmente, vale a pena ser bom. Só para encerrar, fechando, lembrando, muito será cobrado a quem muito recebeu. Nós temos em nossas mãos um talento que a gente não pode e não deve enterrar. Muita paz. Muito obrigada. Agradecemos a Luciane. Interessante tu estava falando, né? A doutrina espírita, quando eu me tornei espírita, a primeira palavra que eu cancelei, nada, não existe o sobrenatural. Tudo é natural. Porque a doutrina espírita explica aquilo que para nós parece misterioso, abre-se a cortina, né, Luciano? E a doutrina espírita também, como o Luciano falou, antes da gente aceitar os conceitos espíritas, a gente deve raciocinar os conceitos espíritas, né? Mas raciocinar com carinho, sem um pé atrás, como a gente diz. Ver se aquilo é possível de ser verdade. E sendo verdade, aí a gente aceita.
que a doutrina espírita, a Luciana falou, ela não impõe nada para a gente. Nós é que nos auto-convencemos, nos auto-instruímos, né? É importante isso, Basso, porque para a gente não cair nas outras armadilhas que nós não estamos mais no século XIX. Kardec tinha outros desafios. Nós estamos em um outro ambiente, estamos no Brasil, estamos, né, algum tempo depois, com muitas coisas modificadas. Mas a gente não pode perder a raiz do Kardec, no sentido de que, senão, nós vamos cair num misticismo diferente, principalmente no mediunismo. Hoje nós temos um acervo de literaturas espíritas que merecem ser questionadas. A mediunidade sempre deve ser questionada, Kardec nos ensina isso. Nós não podemos ter medo disso. Senão, nós vamos nos inserir dentro do espiritismo e cair de novo no viés da fé cega. É como se isso nos puxasse para aquilo que foi vivido durante 1000 anos, em torno de 1000 anos, onde não houvesse, então, devidos questionamentos. Tudo faz parte de um processo, de um tempo, de uma época. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso, de maneira que a gente não fuja da base kardeciana, principalmente do pensamento de Kardec, de como que ele averiguava, como que ele estudava, como que ele questionava. Nós temos que tentar aprender com Kardec e estudar a própria obra kardeciana, não só a obra kardeciana, como todas as outras. Então, e entendendo, esse é o ponto de partida. Não existe nada de maravilhoso. E começar pelo começo. Pelo começo. O livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Depois que a gente estudar o livro dos Espíritos, a gente faz um convite aqui. Nós temos um grupo de estudo às segundas-feiras, das 20 às 21 horas, é um grupo virtual, o Livro dos Espíritos. Nós já começamos ano passado. Estamos não precisa nem sair de casa, então. Não precisa nem sair de casa, é no calor do lar, agora no nosso frio. Quem quiser participar, o pessoal que está online, o pessoal que está presente, basta fazer contato com os contatos da Casa Espírita, seja Instagram, seja Facebook, seja e-mail, está no nosso informativo que vocês vão receber, aqueles que já receberam, está aqui no cabeçalho do nosso informativo, e peçam para ser incluídos nos grupos de WhatsApp. E aí todas as segundas-feiras, em torno de 19h50, vão receber o link, clicando naquele link, vocês vão entrar direto na sala de aula. Vamos desfrutar dos meios virtuais para estudar o Espiritismo. Então, estão todos convidados, quem está aqui presente, bem como os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e, posteriormente, pelo YouTube, no nosso canal. Então, para encerrar, não é um ritual quando nós abrimos um encontro espírita com uma prece. É nos harmonizarmos. É ritual? Não. É nós deixarmos, digamos, entre aspas, sermos humanos e assumirmos a nossa identidade de espíritos que somos mesmo na carne. E encerramos o encontro espírita com uma oração. Por quê? Gratidão por tanto que recebemos. E quem vai ser nossa porta-voz para agradecer para a espiritualidade, eu convido a nossa irmã Luciane para fazer a oração. Queridos amigos, benfeitores espirituais desta casa, possamos aqui aproveitar os nossos últimos minutos, estabelecermos uma sintonia com Deus e com os benfeitores espirituais um pouco mais profunda, entrando em meditação, abrindo os nossos corações. Como nos disse os Espíritos, para Allan Kardec, a prece mais importante e mais relevante a Deus é a que vem do coração. Então possamos rogar ao Criador que nos ampare a todos, a esta casa que completa 29 anos de trabalho,
aos trabalhadores que incansavelmente integram esta instituição e despretensiosamente se dedicam com cuidado e carinho, que eles possam perseverar no amparo da espiritualidade desta casa, que os nossos lares e os nossos familiares recebam também essas energias, esses eflúvios salutares que a espiritualidade também movimenta em torno de nós, possam se espargir para eles também, envolvendo a cada um. E todo aquele ente querido que passa pelos nossos pensamentos nesse instante, também sejam agraciados por essas benesses. E agradecemos pela oportunidade da vida, por este momento reencarnatório. Podemos dizer que é o momento mais importante das nossas últimas encarnações, o principal. É neste instante, Senhor, da vida, onde a nossa consciência abre, onde nós passamos a ter contato com a doutrina espírita, que alimenta a nossa alma, nosso espírito, amplia a nossa inteligência e a nossa capacidade de refletir e pensar em torno das questões que são eternas, que são os valores espirituais. Tendo em vista que tudo que é de ordem material é passageiro e não nos pertence. Que possamos ser gratos à oportunidade que temos e termos uma caminhada e uma trajetória, um esforço salutar para que possamos cada vez mais estarmos conectados com Deus. Agradecidos imensamente pela oportunidade desta noite, então nos encaminhamos para o encerramento e finalizando a nossa oração. Gratidão, que assim seja.